Antes de nos colocarmos em oração, é importante aquietar a alma e permitir que a palavra de Deus nos prepare por dentro. Existem momentos na vida em que fazer o que é correto diante do Senhor parece ser a decisão mais difícil de todas, e um dos lugares mais desafiadores onde Deus nos chama a permanecer firmes é no caminho do perdão. Perdoar nem sempre é simples, especialmente quando as feridas ainda doem e as lembranças insistem em permanecer vivas. Muitos carregam marcas profundas causadas por palavras duras, atitudes injustas, traições inesperadas ou pela ausência de quem deveria proteger. Mesmo assim, a palavra nos chama a um padrão mais alto. Em Efésios, somos lembrados de viver com bondade, misericórdia e um coração disposto a perdoar, assim como Deus nos perdoou por meio de Cristo. O perdão não ignora a dor, mas escolhe a liberdade. Ele rompe cadeias invisíveis e nos impede de viver presos ao passado. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o erro foi pequeno, mas que o amor de Deus é maior. Escolhemos o caminho de Cristo em vez do caminho do mundo. Escolhemos cura em vez de amargura. Esse tipo de decisão fortalece o espírito e prepara o coração para permanecer firme nas batalhas que ainda virão. Deus não nos chama para uma vida fácil, mas para uma vida alinhada com o céu, onde mesmo as dores se transformam em instrumentos de crescimento. Se essa palavra falou com você e tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho perdoar. Além do perdão, há momentos em que somos chamados a permanecer firmes na fé, mesmo quando não conseguimos enxergar uma saída. Existem batalhas que acontecem dentro da mente, dentro do lar, no corpo ou na paz interior. Situações em que você já tentou tudo o que sabia fazer, buscou ajuda, orou, insistiu, e ainda assim, nada parece mudar. É nesses momentos que o desânimo tenta falar mais alto do que as promessas de Deus. O inimigo espera que, diante do cansaço, você pare de crer, deixe de orar e desista de resistir. Porém, é exatamente nesse ponto que a fé precisa se levantar. A nossa confiança não está na nossa própria força, mas na obra completa de Jesus na cruz. O sangue de Cristo tem poder. Ele limpa, restaura e quebra cadeias que nenhum esforço humano consegue romper. A vitória que buscamos não começa hoje. Ela já foi conquistada por Jesus. Quando você se apoia no que Cristo fez, entende que sentir-se pressionado não significa estar derrotado. Sentir-se cansado não é sinal de abandono. Muitas batalhas revelam onde o nosso coração está apoiado. Algumas tempestades expõem se estamos alimentando a fé ou o medo. Por isso, a palavra de Deus precisa ser a base do nosso posicionamento espiritual. É nela que encontramos forças para resistir quando tudo ao redor tenta nos fazer recuar. A Escritura nos ensina o que fazer quando o medo aparece. Confiar no Senhor. Não é negar o medo, mas escolher confiar acima do que se sente. Quem coloca a confiança em pessoas pode se decepcionar. Quem confia apenas nas circunstâncias se frustra, mas quem confia em Deus permanece firme, porque Ele não muda e não falha. Se você escolhe confiar em Deus, mesmo sem ver a resposta ainda, declare nos comentários: minha confiança está no Senhor. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera, e esperar nunca é fácil. A espera testa o coração, trabalha a paciência e confronta a nossa necessidade de controle. Muitas vezes, queremos respostas rápidas, soluções imediatas e portas abertas agora. Mas Deus, em sua sabedoria, usa o tempo de espera para fortalecer áreas em nós que não seriam tratadas de outra forma. Enquanto você espera, Ele trabalha em silêncio. A palavra nos lembra que a espera no Senhor não é perda de tempo, é preparação. É no processo que Deus fortalece o interior para que, quando a resposta chegar, você não desmorone sob o peso dela. Há batalhas que só vencemos porque aprendemos a confiar enquanto nada parecia acontecer. A espera não significa a ausência de Deus. Significa que Ele está operando de forma mais profunda do que os nossos olhos podem ver. É por isso que a Bíblia nos chama a estar preparados todos os dias. As lutas vêm, os dias difíceis aparecem, e os ataques surgem de formas inesperadas.
Em alguns momentos, a tentação é forte. Em outros, a ansiedade aperta. Às vezes, são as emoções que parecem ondas querendo nos derrubar. Nessas horas, o que está dentro de você se manifesta. Aquilo que você tem alimentado, fé ou medo, se revela. Deus não nos chamou para viver como vítimas espirituais, mas como filhos que conhecem sua identidade. Quando o inimigo tenta mentir, respondemos com a verdade da palavra. Quando surgem acusações, lembramos do que Jesus já fez por nós. Nenhuma arma formada prospera porque Deus continua tendo a palavra final. As lutas não definem o fim da história, elas apenas fazem parte do caminho. Permanecer firme é uma escolha diária. É manter o coração perto de Cristo, a mente alinhada com a verdade e o espírito atento em oração. Quem permanece em Deus não caminha sozinho. Ele sustenta, fortalece e conduz até o outro lado. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Eu permaneço firme em Deus. Quando escolhemos permanecer firmes, não significa que não sentimos medo ou insegurança. Significa que decidimos não ser governados por eles. Há dias em que o coração parece pesado, a mente cansada e a fé testada. Nesses momentos, Deus não espera perfeição. Ele espera dependência. É exatamente aí que aprendemos a nos apoiar totalmente nele. Muitas batalhas não são externas, mas internas. A mente se torna um campo de guerra, onde pensamentos de dúvida, culpa e ansiedade tentam roubar a paz. Porém, o Senhor nos convida a lançar sobre Ele toda a preocupação, porque Ele cuida de nós. Quando entregamos a Ele aquilo que não conseguimos carregar sozinhos, algo poderoso acontece. O peso diminui e a paz começa a tomar lugar. Jesus não prometeu uma caminhada sem lutas, mas prometeu sua presença constante. Ele caminha conosco no vale, permanece ao nosso lado quando o caminho não está claro e nos sustenta quando as forças parecem acabar. A presença de Deus não remove imediatamente todos os problemas, mas nos dá segurança para atravessá-los sem perder a fé. Há momentos em que você não verá a saída, mas ainda assim será chamado a confiar. Confiar não é entender tudo, é descansar sabendo que Deus vê o que você não vê. Ele enxerga o fim desde o começo e jamais perde o controle da história. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, Ele continua trabalhando a seu favor. Por isso, respire fundo e entregue mais uma vez. Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado, alinhar o que saiu do caminho e renovar forças que pareciam esgotadas. Ele não abandona os seus e não se atrasa. Tudo acontece no tempo certo, segundo a vontade perfeita dele. Se você confia que Deus está cuidando de tudo, declare nos comentários: Deus está no controle. Há batalhas que não vencemos com esforço humano, palavras fortes ou força de vontade. Existem lutas espirituais, emocionais e até familiares que só podem ser enfrentadas quando nos rendemos completamente a Deus. Reconhecer isso não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. É admitir que precisamos de ajuda do alto. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, repetindo padrões, insistindo em caminhos que não funcionam. Mas Deus nos chama a um lugar mais profundo, o lugar da dependência. É ali que aprendemos que a graça dele nos sustenta quando nossas forças acabam. Quando você diz: Senhor, eu preciso de ti, o céu responde. Deus conhece batalhas que você não consegue explicar para ninguém. Ele vê dores silenciosas, lutas que vêm de gerações e situações que parecem maiores do que a sua capacidade. Nenhuma delas é invisível para ele. Pelo contrário, o Senhor se aproxima ainda mais quando reconhecemos que não conseguimos caminhar sozinhos. A presença de Deus traz descanso à alma. Onde antes havia confusão, Ele traz clareza. Onde havia medo, Ele derrama paz. Não é ausência de problemas, é segurança no meio deles. O mesmo Deus que te chamou é fiel para te sustentar até o fim. Quando entregamos o controle, Deus começa a agir com poder. Portas se abrem, correntes se quebram e caminhos são alinhados. Nem sempre da forma que esperamos, mas sempre da forma que precisamos. Ele nunca falha. Se você reconhece que precisa de Deus em todas as áreas da sua vida, escreva nos comentários: Eu dependo de ti, Senhor. Quando você reconhece sua dependência de Deus, algo começa a mudar dentro de você.
O peso de ter que dar conta de tudo diminui e o coração encontra descanso. Deus nunca pediu que você carregasse a vida sozinho. Pelo contrário, Ele convida você a lançar sobre Ele cada preocupação, cada medo e cada decisão difícil. Há momentos em que as emoções ficam confusas e os pensamentos parecem não parar. A ansiedade tenta ocupar espaço e o medo tenta ditar o ritmo. Mas a paz de Deus não depende das circunstâncias estarem resolvidas. Ela nasce da certeza de que o Senhor está presente, cuidando de cada detalhe, mesmo quando você não percebe. O Espírito Santo atua como consolador, guia e força diária. Ele acalma o coração inquieto, traz luz às decisões difíceis e renova a esperança quando tudo parece escuro. Quando você permite que Ele conduza seus passos, sua alma aprende a respirar novamente. O que antes parecia pesado começa a ficar mais leve. Deus também trabalha em áreas profundas, aquelas que você nem sempre consegue explicar. Ele toca feridas antigas, quebra ciclos de dor e restaura aquilo que parecia perdido. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhuma oração passa despercebida. O Senhor é atento, presente e fiel. Mesmo nos vales, Ele caminha ao seu lado. Mesmo quando o caminho não está claro, a mão dele continua firme segurando a sua. Você pode não entender tudo agora, mas pode confiar. A fidelidade de Deus não falha, e sua presença é suficiente para sustentar você em qualquer estação. Se você crê que a presença de Deus é o que te sustenta hoje, escreva nos comentários: "A tua presença me basta." Existem momentos em que Deus permite o silêncio, não para nos afastar, mas para nos ensinar a ouvir. Nem sempre Ele fala no barulho. Muitas vezes, Ele fala na quietude do coração. É nesses períodos que aprendemos a confiar mais no caráter de Deus do que nas sensações momentâneas. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Enquanto você espera, Ele está moldando seu interior, fortalecendo sua fé e alinhando seus desejos com os dele. Há respostas que só fazem sentido depois que o coração está preparado para recebê-las. Por isso, não desista no meio do processo. Deus vê quando você escolhe permanecer fiel mesmo sem entender tudo. Ele honra corações que continuam orando, mesmo quando parecem não ouvir resposta alguma. A perseverança na fé constrói raízes profundas, capazes de sustentar você em tempos difíceis. Cada passo dado em obediência fortalece sua caminhada. Cada decisão de confiar, mesmo quando é difícil, agrada ao Senhor. Ele não ignora sua fidelidade. O que você planta em oração, colherá em testemunho. Continue firme, continue buscando. Continue andando com Deus, mesmo quando o caminho parece estreito. Ele é fiel para completar a obra que começou em você. O que hoje parece confuso, amanhã será claro. Se você escolhe confiar em Deus mesmo no silêncio, declare nos comentários: "Eu confio em Ti, Senhor." À medida que você continua caminhando com Deus, percebe que Ele não apenas te sustenta, mas também te transforma. Situações que antes te abalavam profundamente agora já não têm o mesmo poder. Não porque você se tornou mais forte sozinho, mas porque aprendeu a depender da força que vem do Senhor. Deus trabalha no caráter enquanto cuida das circunstâncias. Ele molda o coração, ajusta a forma de pensar e ensina a reagir com fé em vez de medo. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento espiritual. Cada dificuldade se transforma em um lugar onde a graça se manifesta. Há mudanças que acontecem por dentro antes de se tornarem visíveis por fora. Enquanto você ora, Deus renova sua mente. Enquanto você espera, Ele fortalece sua fé. Enquanto você confia, Ele prepara o caminho. Nada é desperdiçado quando você permanece em Deus. Mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o desânimo, o Senhor te chama para permanecer firme. Ele te lembra de quem você é nele e do propósito que colocou sobre a sua vida. Você não está caminhando sem direção. Cada passo está sendo observado e cuidado pelo Pai. Continue avançando com confiança. Deus não terminou a obra. O que Ele começou, Ele é fiel para concluir.
A sua história não está definida pela luta atual, mas pela fidelidade de Deus que te acompanha todos os dias. Se você crê que Deus está trabalhando em você, mesmo quando não vê, escreva nos comentários: Deus está me transformando. Mesmo quando você já percorreu um longo caminho, ainda haverá dias em que o cansaço tenta falar mais alto. O coração pode se sentir esgotado e a alma pressionada. Nesses momentos, Deus não te chama para correr mais rápido, mas para se apoiar ainda mais nele. A força que vem do Senhor não depende da sua energia, mas da sua graça. Há um renovo que só Deus pode liberar. Ele renova da esperança, restaura a alegria e devolve a coragem que parecia perdida. Quando você sente que chegou ao limite, é justamente ali que a força do céu se manifesta. Deus nunca chega atrasado. Ele chega no momento exato em que você mais precisa. O Senhor vê sua perseverança. Ele conhece cada lágrima, cada oração silenciosa, cada noite em que você permaneceu firme, mesmo sem respostas. Nada disso é em vão. A Bíblia nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso significa que a fonte não seca, porque vem do próprio Deus. Não permita que o desânimo dite suas decisões. Continue caminhando, mesmo que seja passo a passo. Deus não mede sua fé pela velocidade, mas pela constância. Permanecer já é uma grande vitória. Você não chegou até aqui sozinho, e também não caminhará sozinho daqui para frente. O mesmo Deus que te sustentou até agora continuará te fortalecendo até o final. Há novos dias, novas respostas e novos testemunhos sendo preparados. Se você recebe o renovo de Deus para continuar, escreva nos comentários: O Senhor renova minhas forças. Chegando até aqui, é importante lembrar que permanecer firme não é apenas resistir às lutas, mas confiar profundamente em quem Deus é. A verdadeira vitória não está apenas em superar dificuldades, mas em continuar confiando mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. Deus trabalha tanto no que está ao seu redor quanto dentro de você. Há processos que fortalecem a fé, amadurecem o caráter e alinham o coração com o propósito eterno. Nem tudo é resolvido de uma vez, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Cada batalha enfrentada com fé constrói uma história que glorifica o nome do Senhor. Quando você escolhe permanecer em Cristo, mesmo ferido, cansado ou confuso, você declara ao mundo espiritual que sua confiança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Isso muda tudo. O céu se move quando um filho de Deus decide não desistir. O Senhor não apenas caminha ao seu lado, Ele vai à frente. Ele prepara o caminho, remove armadilhas invisíveis e te guarda de perigos que você nem percebe. A fidelidade de Deus não falha. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Que seu coração descanse nessa verdade. Você está seguro nas mãos do Pai. Nada pode te separar do amor de Cristo. Nem o presente, nem o futuro, nem qualquer força contrária. Sua vida está firmada em uma promessa eterna. Siga em frente com fé. Continue orando. Continue confiando. Continue caminhando. Deus ainda escreverá capítulos lindos da sua história. Se essa oração falou com você, declare nos comentários: Glória a Deus, eu confio no Senhor. Que a paz de Cristo guarde seu coração hoje e sempre.